Documento 94. Os ensinamentos de Melquisedeque no Oriente. Os primeiros instrutores da religião de Salém penetraram até as tribos mais remotas da África e da Eurásia, pregando sempre o evangelho de Maquiventa, da fé e da confiança que deve o homem ter em um Deus universal, como o único preço para obter o favor divino. A aliança de Melquisedeque com Abraão foi a base para toda a divulgação inicial vinda de Salém e de outros centros. Durante nunca teve missionários mais entusiasmados e motivados de qualquer religião do que esses homens e mulheres nobres que levaram os ensinamentos de Melquisedeque por todo o hemisfério oriental. Esses missionários foram recrutados em meio a muitos povos e raças, e espalharam amplamente os seus ensinamentos por meio dos nativos convertidos. Eles estabeleceram centros de aperfeiçoamento em partes diferentes do mundo, onde ensinavam aos nativos a religião de Salém e, então, encarregavam esses alunos de funcionarem como instrutores entre os do seu próprio povo. 1. Os ensinamentos de Salém na Índia Védica nos dias de Melquisedeque. A Índia era um país cosmopolita, que recentemente havia caído sob o domínio político e religioso dos invasores arianos anditas do norte e do oeste. Nessa época, apenas as partes setentrionais e ocidentais da península estavam permeadas, em larga escala, pelos arianos. Esses recém-chegados Vedas haviam trazido consigo as suas várias deidades tribais. As suas formas religiosas de adoração seguiam de perto as práticas cerimoniais dos seus antigos ancestrais anditas, em que o pai ainda funcionava como um sacerdote, e a mãe como uma sacerdotisa, e a lareira da família ainda era utilizada como um altar. O culto védico estava, então, em processo de crescimento e de metamorfose, sob a direção da casta Brahmana e dos sacerdotes educadores, que estava assumindo gradativamente o controle do ritual da adoração, o qual se encontrava em expansão. A fusão das 33 deidades arianas do passado estava já bem a caminho quando os missionários de Salém penetraram no norte da Índia. O politeísmo desses arianos representava uma degeneração do seu monoteísmo anterior, ocasionada pela sua separação em unidades tribais, cada tribo tendo seu deus venerado. Essa degenerescência do monoteísmo e do trinitarismo, originais da Mesopotâmia andita, estava em processo de ressintetização. Nos primeiros séculos do segundo milênio antes de Cristo, os vários deuses estavam organizados em um panteão, sob a liderança tríade de Auspitar, o Senhor dos Céus, Indra, o tempestuoso Senhor da Atmosfera, e Agni, o deus tricéfalo do fogo, o Senhor da Terra e o vestígio simbólico de um antigo conceito da Trindade. Desenvolvimentos claramente enoteístas estavam preparando o caminho para um monoteísmo evoluído. Agni, a deidade mais antiga, era sempre exaltada como o pai-chefe do panteão inteiro. O princípio da deidade pai, algumas vezes chamada de Prajapati e, algumas vezes, de Brahma, esteve submerso na batalha teológica que os sacerdotes brahmanes mais tarde travaram com os instrutores de Salém. O Brahman era concebido como o princípio de divindade energética que ativava todo o panteão védico. Os missionários de Salém pregaram o Deus único de Melquisedeque, o Altíssimo dos Céus. Essa descrição não estava de todo em desarmonia com o conceito emergente do pai Brahma como a fonte de todos os deuses, mas a doutrina de Salém era não ritualista e, pois, ia diretamente contra os dogmas, as tradições e os ensinamentos do sacerdócio brahmane. Nunca os sacerdotes brahmanes aceitariam a pregação de Salém, de uma salvação por meio da fé, do favorecimento de Deus independentemente das observâncias ritualísticas e dos cerimoniais com sacrifícios. A rejeição do evangelho de Melquisedeque, de confiança em Deus e de salvação por meio da fé, foi um marco vital de mudança para a Índia. Os missionários de Salém muito haviam contribuído para a perda da fé em todos os deuses Vedas antigos, mas os líderes, os sacerdotes do Vedismo, recusaram-se a aceitar o ensinamento de Melquisedeque de um Deus e de uma fé simples e única. Os brahmanes colecionaram os escritos sagrados daqueles dias em um esforço para combater os instrutores de Salém, e essa compilação, mais tarde revisada, chegou até os tempos modernos como o Rig Veda, um dos mais antigos livros sagrados. Os segundos, os terceiros e os quartos Vedas vieram à medida que os brahmanes buscavam cristalizar, formalizar e impor seus rituais de adoração e sacrifício aos povos daqueles dias. Pelo que tem de melhor, esses escritos são equivalentes a qualquer outro conjunto de caráter similar, em beleza de conceito e verdade de discernimento. Contudo, como essa religião superior tornou-se contaminada pelos milhares e milhares de superstições, de cultos e rituais da parte sulina da Índia, progressivamente, ela metamorfoseou-se no sistema mais variegado de teologia já desenvolvido pelo homem mortal. Um estudo dos Vedas fará com que se descubram alguns conceitos da deidade, entre os mais elevados, e,
Outros, entre os mais baixos a serem jamais concebidos. 2. O brahmanismo. À medida que os missionários de Salem penetraram na direção sul, rumo ao Deccan Dravidiano, eles encontraram um sistema mais intenso de castas. O esquema ariano de impedir a perda de identidade racial em face da maré crescente de povos sanghiques secundários. Desde que a casta dos sacerdotes brahmanes era a essência mesmo desse sistema, essa ordem social retardou, em muito, o progresso dos educadores de Salem. Esse sistema de castas não teve êxito em salvar a raça ariana, mas teve sucesso na perpetuação dos brahmanes, que, por sua vez, tem mantido a sua hegemonia religiosa na Índia até os dias atuais. E agora, com o enfraquecimento do Vedismo pela sua rejeição da verdade mais elevada, o culto dos arianos tornou-se sujeito a intromissões cada vez maiores do Deccan. Num esforço desesperado para estancar o fluxo da extinção racial e da obliteração religiosa, a casta brahmane buscou exaltar a si própria acima de tudo mais. Os brahmanes ensinaram que o sacrifício à deidade, em si mesmo, era tão plenamente eficaz, que conseguia dela tudo com a sua força, e proclamaram que, dos dois princípios divinos essenciais do universo, um era Brahman, a deidade, e o outro era o sacerdócio brahmane. Em meio a nenhum outro povo de Urântia, os sacerdotes presumiram exaltar assim a si próprios acima mesmo dos seus deuses, a atribuir a si próprios as honras devidas aos seus deuses. Eles, porém, foram tão absurdamente longe, nessas presunçosas reivindicações, que todo o precário sistema entrou em colapso diante dos cultos aviltantes que afluíram das civilizações circundantes, menos avançadas. O vasto sacerdócio védico, ele próprio, atrapalhou-se e afundou sob a maré negra da inércia e do pessimismo que a sua própria presunção egoísta e pouco sábia havia trazido a toda a Índia. A concentração indevida no ego conduziu certamente a um temor da perpetuação não evolucionária do ego, em um círculo sem fim de sucessivas encarnações como homem, besta, ou ervas daninhas, e de todas as crenças contaminadoras que poderiam ter aderido àquilo que possa ter sido um monoteísmo emergente. Nenhuma foi mais estupidificante do que a crença na transmigração, a doutrina da reencarnação das almas, que veio do Deccan Dravidiano. Essa crença, em um círculo fastidioso e monótono de repetidas transmigrações, roubou dos mortais em luta sua esperança há muito acalentada de encontrar a libertação e o avanço espiritual na morte, que havia sido uma parte da fé anterior védica. Esse ensinamento filosoficamente debilitador foi logo seguido da invenção da doutrina segundo a qual se escapa eternamente do eu pela submersão no repouso e na paz universal da união absoluta com Brahman, a super-alma de toda a criação. O desejo mortal e a ambição humana foram efetivamente arrebatados e virtualmente destruídos. Por mais de 2000 anos, as melhores mentes da Índia procuraram escapar de todo o desejo e, assim, a porta ficou toda aberta para a entrada daqueles cultos e ensinamentos posteriores que agrilhoaram virtualmente as almas de muitos do povo indiano nas correntes da desesperança espiritual. De todas as civilizações, a Védico-ariana foi a que pagou o preço mais terrível pela sua rejeição ao Evangelho de Salem. Apenas a organização em castas não poderia perpetuar o sistema religioso-cultural ariano e, à medida que as religiões inferiores do Deccan infiltravam-se ao norte, desenvolveu-se uma idade de desespero e falta de esperança. Foi durante esses dias escuros que surgiu o culto de não se tirar a vida de nenhuma criatura, o qual tem perdurado desde então. Muitos dos novos cultos eram francamente ateístas, argumentando que a salvação que fosse acessível poderia vir apenas pelos esforços humanos, sem ajuda externa. Contudo, por meio de boa parte dessa filosofia infeliz podem ser percebidos alguns remanescentes distorcidos dos ensinamentos de Melquisedeque, e mesmo dos de Adão. Esses foram os tempos de compilação das últimas escrituras da fé hindu, as Brahmanas e os Upanisades. Havendo rejeitado os ensinamentos da religião pessoal pela experiência da fé pessoal com o único Deus, e tendo se contaminado na inundação dos cultos e crendices aviltantes e debilitadores provenientes do Deccan, com os seus antropomorfismos e reencarnações, o sacerdócio brahmana experimentou uma reação violenta contra essas crenças viciosas. Houve um esforço claro de buscar e de encontrar a verdadeira realidade. Os brahmanes puseram-se a desantropomorfizar o conceito hindu da deidade, mas, ao fazer isso, eles tropeçaram no grave erro de despersonalizar o conceito de Deus.
e emergiram, não com o ideal sublime e espiritual do Pai do Paraíso, mas com uma ideia distante e metafísica de um absoluto que a tudo engloba. Nos seus esforços de autopreservação, os brahmanes haviam rejeitado o Deus único de Melquisedeque, e agora se viam diante da hipótese de Brahman, aquele eu filosófico indefinido e ilusório, aquele isso impessoal e impotente que deixou a vida espiritual da Índia desamparada e prostrada desde aqueles dias infelizes até o século XX. Foi durante os tempos em que os Upanishads estavam sendo escritos que o budismo surgiu na Índia. Apesar, porém, do seu êxito de 1000 anos, não pôde concorrer com a fase anterior do hinduísmo, apesar da sua moralidade mais elevada. A descrição inicial que fazia de Deus era ainda mais indefinida do que do hinduísmo, que providenciou deidades menores e pessoais. O budismo, finalmente, foi afastado, no norte da Índia, pelos ataques de um Islã militante, com o seu conceito claro de Allah como o Deus Supremo do Universo. 3. A filosofia Brahmani. Conquanto a fase superior do brahmanismo dificilmente haja sido uma religião, foi, na verdade, um dos esforços mais nobres da mente imortal de penetrar nos domínios da filosofia e da metafísica. Tendo partido para a descoberta da realidade final, a mente indiana não parou até que houvesse especulado sobre quase todos os aspectos da teologia, excetuando-se o conceito dual essencial da religião, a existência do Pai universal de todas as criaturas do universo e o fato da experiência ascendente, no universo, dessas mesmas criaturas que buscam alcançar o Pai eterno, o qual comandou-lhes que fossem perfeitas, como ele próprio é perfeito. No conceito de Brahman, as mentes daqueles dias captaram verdadeiramente a ideia de algum absoluto impregnando a tudo, pois elas identificavam esse postulado, simultaneamente, com a energia criativa e a reação cósmica. Brahman era concebido como estando além de qualquer definição, capaz de ser compreendido apenas pela negação sucessiva de todas as qualidades finitas. Era claramente a crença em um ser absoluto e infinito mesmo, mas, em grande parte, esse conceito era desprovido dos atributos de personalidade e, portanto, não era experienciável pelo indivíduo religioso. Brahmanarayana foi concebido como o absoluto, o que é infinito, a potência primordial criativa do cosmo potencial, o universal existindo estática e potencialmente durante toda a eternidade. Tivessem os filósofos daqueles dias sido capazes de dar o próximo passo na concepção da deidade, tivessem eles sido capazes de conceber o Brahman como associativo e criativo, como uma personalidade acessível pelos seres criados em evolução, então, talvez, esse ensinamento pudesse haver se transformado na mais avançada apresentação da deidade em Urântia, posto que teria abrangido os 5 primeiros níveis da função total da deidade e, possivelmente, poderia haver antevisto os 2 restantes. Em certas fases, o conceito da super-alma universal única, como totalidade e soma das existências de todas as criaturas, conduziu os filósofos indianos até muito perto da verdade do Ser Supremo, mas essa verdade não lhes valeu de nada, porque eles fracassaram ao desenvolver qualquer abordagem ou método de aproximação pessoal razoável ou racional para alcançar a sua meta teórica monoteísta de Brahmanarayana. O princípio kármico da continuidade causal chega, novamente, até bem próximo da verdade de que todas as ações no espaço-tempo repercutem em uma síntese na presença da deidade do Supremo. Mas esse postulado jamais deu elementos para que o indivíduo religioso chegasse a um alcance pessoal coordenado da deidade. Apenas forneceu elementos para que se pensasse que toda personalidade entrará em um engolfamento último dentro da supra-alma universal. A filosofia do brahmanismo também chegou muito perto da compreensão da presença residente dos ajustadores do pensamento, mas deixou-se perverter por causa de um conceito falso da verdade. O ensinamento de que a alma é a presença residente de Brahman teria preparado o caminho para uma religião avançada, caso esse conceito não houvesse sido completamente viciado pela crença de que não há nenhuma individualidade humana, a parte essa presença do universal. Na doutrina pela qual a alma individual se funde na super-alma, os teólogos da Índia deixaram de prover elementos para a sobrevivência das coisas humanas, de algo que novo e único, algo nascido da união da vontade do homem com a vontade de Deus. O ensinamento do retorno da alma para Brahman é, muito de perto, paralelo à verdade do retorno do ajustador para o seio do Pai Universal, mas alguma coisa além do ajustador há que sobrevive, também,
E esta é a contraparte moroncial da personalidade mortal. E esse conceito vital esteve ausente de modo fatal na filosofia Brahmani. A filosofia Brahmani conseguiu uma boa aproximação de muitos dos fatos do universo e abordou bem inúmeras verdades cósmicas, mas também por muitas vezes foi vítima do erro de deixar de diferenciar entre os vários níveis da realidade, tais como o absoluto, o transcendental e o finito. Deixou de levar em conta que aquilo que pode ser um finito ou ilusório, no nível absoluto, pode ser absolutamente real, no nível finito. E também não tomou conhecimento da personalidade essencial do Pai Universal, a quem se pode contatar pessoalmente em todos os níveis, desde o da experiência limitada da criatura evolucionária com Deus, até a experiência ilimitada do Filho Eterno com o Pai do Paraíso. 4. A religião hindu. Com o passar dos séculos, na Índia, a população retornou, em uma certa medida, aos rituais antigos dos Vedas, do modo como haviam sido modificados pelos ensinamentos dos missionários de Melquisedeque e cristalizados pelo sacerdócio brahmani ulterior. Essa religião, a mais antiga e mais cosmopolita do mundo, passou por novas mudanças em resposta ao budismo e ao jainismo, e devido às influências mais recentes do maometismo e do cristianismo. Todavia, na época em que os ensinamentos de Jesus chegaram, já se haviam tornado ocidentalizados, a ponto de serem uma religião do homem branco e, portanto, insólita e estrangeira para a mente indiana. A teologia hindu, no presente, ilustra 4 níveis descendentes de deidade e de divindade. 1. O Brahman, o absoluto, o infinito, aquilo que é. 2. A Trimurti, a suprema trindade do hinduísmo. Nessa associação, Brahma, o primeiro membro, é concebido como sendo criado por si próprio a partir de Brahman, a infinitude. Não estivesse ele em estreita identificação com o infinito panteísta, Brahma poderia constituir-se no fundamento para um conceito do Pai Universal. Brahma é também identificado com o destino. A adoração de Shiva e Vishnu, o segundo e terceiro membros, surgiu no primeiro milênio depois de Cristo. Shiva é o senhor da vida e da morte, o deus da fertilidade e o mestre da destruição. Vishnu é extremamente popular, devido à crença de que ele se encarna periodicamente na forma humana. Desse modo, Vishnu torna-se real e vivo na imaginação dos indianos. Shiva e Vishnu são considerados, por alguns, como supremos, acima de todos. 3. As deidades védicas e pós-védicas. Muitos dos antigos deuses dos arianos, tais como Agni, Indra e Soma, persistiram como secundários em relação aos 3 membros da Trimurti. Numerosos outros deuses têm surgido desde os dias iniciais da Índia Védica, e eles também foram incorporados ao panteão hindu. 4. Os semideuses, super-homens, semideuses, heróis, demônios, fantasmas, espíritos maus, duendes, monstros, diabretes e santos de cultos mais recentes. Embora o hinduísmo não venha tendo êxito em vivificar o povo indiano, tem sido, ao mesmo tempo, uma religião tolerante em geral. A sua grande força repousa no fato de que tem provado ser a mais adaptável e a mais amorfa das religiões a aparecerem durante. É capaz de mudanças quase ilimitadas e possui uma capacidade pouco habitual de ajuste flexível. Desde as especulações elevadas e semi-monoteístas dos brahmanes intelectuais até o fetichismo flagrante e as práticas de cultos primitivos das classes desprivilegiadas e aviltadas de crentes ignorantes, o hinduísmo tem sobrevivido porque é essencialmente uma parte integral do tecido social básico da Índia. Não está postado em nenhuma grande hierarquia, para que possa ser perturbado ou destruído. Está entrelaçado aos padrões de vida do povo. Tem uma adaptabilidade às condições mutantes que excede a de quaisquer outros cultos. E tem uma atitude tolerante de adoção para com muitas outras religiões. Gautama Buda e mesmo o próprio Cristo foram considerados encarnações de Vishnu. Hoje, na Índia, há uma grande necessidade da apresentação do Evangelho de Jesus, a paternidade de Deus e a filiação e a consequente irmandade de todos os homens, que é realizada pessoalmente na administração do amor e do serviço social. Na Índia, existe um quadro filosófico. A estrutura do culto está presente. Tudo o que se faz necessário é a chama vitalizante do amor dinâmico retratado no Evangelho original do Filho do Homem, despojado dos dogmas e doutrinas ocidentais que trouxeram a tendência de fazer da vida auto-outorgada de Michael uma religião de homens brancos. 5. A luta pela verdade na China. Enquanto os missionários de Salem percorriam a Ásia, disseminando a doutrina do Deus Altíssimo e da salvação pela fé,
Eles absorveram muito da filosofia e do pensamento religioso dos vários países que atravessavam. Contudo, os instrutores encarregados por Melquisedeque e os seus sucessores não falharam na sua missão. Eles tiveram penetração entre todos os povos do continente eurasiano, e foi no meio do segundo milênio antes de Cristo que eles chegaram à China. Durante mais de 100 anos, os salemitas mantiveram sua sede em Sifuxi, treinando ali os instrutores chineses que ensinaram em todos os locais de domínio da raça amarela. Foi em consequência direta desse ensinamento que surgiu, na China, a forma inicial de taoísmo, uma religião totalmente diferente da que leva esse nome hoje. O taoísmo inicial ou o proto-taoísmo era um composto dos fatores seguintes. 1. Os ensinamentos remanescentes de Xinglanton, que persistiram na concepção de Shanti, o deus dos céus. Nos tempos de Xinglanton, o povo chinês tornou-se virtualmente monoteísta, concentrou a sua adoração na verdade única, mais tarde conhecida como Espírito do Céu, o governante do universo. E a raça amarela nunca se perdeu totalmente dessa concepção inicial da deidade, se bem que, nos séculos posteriores, muitos deuses e espíritos subordinados hajam se infiltrado subrepticiamente na sua religião. 2. A religião de Salem, com uma deidade altíssima criadora, que outorgaria o seu favorecimento à humanidade em resposta à fé do homem. Todavia, é também muito verdadeiro que, à época em que os missionários de Melquisedeque haviam penetrado nas terras da raça amarela, a sua mensagem original havia se distanciado consideravelmente das doutrinas simples de Salem dos dias de Macventa. 3. O conceito do Brahman absoluto dos filósofos indianos, somado aos desejos de escapar de todo o mal. Talvez a maior influência externa para a disseminação da religião de Salem até o leste, haja sido exercida pelos educadores indianos da fé védica, que injetaram a sua concepção do Brahman, o absoluto, no pensamento salvacionista dos salemitas. Essa crença composta espalhou-se pelas terras da raça amarela e das raças morenas, como uma influência subjacente no pensamento religioso filosófico. No Japão, esse proto-taoísmo ficou conhecido como Shintoísmo e nesse país, muito distante de Salem da Palestina, os povos aprenderam sobre a encarnação de Macventa Melquisedeque, que habitou na Terra para que a humanidade não se esquecesse de Deus. Na China, todas essas crenças, mais tarde, foram confundidas e se compuseram com culto sempre em crescimento da adoração dos ancestrais. Contudo, desde a época de Xinglanton, os chineses nunca mais caíram em uma escravidão desamparada aos rituais sacerdotais. A raça amarela foi a primeira a emergir da servidão bárbara e entrar na civilização da ordem organizada, porque foi a primeira a alcançar, em alguma medida, a liberdade do medo abjeto dos deuses, não temendo nem mesmo os fantasmas dos mortos, como outras raças temeram. A China encontrou a sua derrota, porque ela não teve êxito em progredir para além da sua primeira emancipação dos sacerdotes, e caiu em um erro igualmente calamitoso, a adoração dos ancestrais. Entretanto, os salemitas não trabalharam em vão. Foi sobre os fundamentos do seu evangelho que os grandes filósofos da China do sexto século elaboraram os seus ensinamentos. A atmosfera moral e os sentimentos espirituais dos tempos de Lao Tse e de Confúcio vieram a partir dos ensinamentos dos missionários de Salem de uma idade anterior. 6. Lao Tse e Confúcio cerca de 600 anos antes da chegada de Michael, Melquisedeque, que há muito já havia partido da vida na carne, teve a impressão de que a pureza do seu ensinamento na Terra estava sendo perigosamente ameaçada pela absorção geral nas crenças mais antigas de Urântia. Pareceu, por um tempo, que a sua missão como precursor de Michael poderia estar em perigo de falhar. E, no sexto século antes de Cristo, por intermédio de uma coordenação excepcional de agentes espirituais, dos quais nem todos são compreendidos mesmo pelos supervisores planetários, Urântia presenciou uma apresentação muito inusitada de verdades religiosas sob formas múltiplas. Por meio da atuação de vários educadores humanos, o Evangelho de Salem foi reafirmado e revitalizado e, como foi então apresentado, grande parte sobreviveu até os tempos destes documentos atuais. Esse século singular de progresso espiritual foi caracterizado por grandes educadores religiosos, morais e filosóficos em todo o mundo civilizado. Na China, os dois instrutores de maior destaque foram Lao Tse e Confúcio. Lao Tse edificou o seu pensamento diretamente sobre os conceitos das tradições de Salem, quando declarou que o Tao era a causa primeira una de toda a criação. Lao era um homem de grande visão espiritual. Ele ensinou que o destino eterno do homem era a união perpétua com o Tao, o Deus Supremo e Rei Universal. A sua compreensão da causação última foi muito profunda, pois escreveu:
a unidade surge do tal absoluto, e da unidade surge a dualidade cósmica e, dessa dualidade, a trindade vem à existência, e a trindade é a fonte primordial de toda a realidade. Toda a realidade equilibra-se sempre entre os potenciais e os factuais do cosmo, e estes estão eternamente harmonizados pelo espírito da divindade. Lao Tse também foi um dos primeiros a apresentar a doutrina do fazer o bem em retribuição ao mal. A bondade engendra a bondade, mas, para aquele que é verdadeiramente bom, o mal também gera bondade. Ele ensinou que a criatura retorna ao Criador e descreveu a vida como a emergência de uma personalidade a partir dos potenciais cósmicos, enquanto a morte equivalia ao retorno para o lar da personalidade dessa criatura. O seu conceito da verdadeira fé era incomum, e ele também a comparava à atitude de uma criancinha. A sua compreensão do propósito eterno de Deus foi clara, pois ele disse: a deidade absoluta não se esforça em lutas, contudo, é sempre vitoriosa, não força a humanidade, mas permanece sempre pronta para responder aos seus desejos verdadeiros. A vontade de Deus é eterna em paciência e perene na inevitabilidade da sua expressão. E, sobre o verdadeiro religioso, ele disse, expressando a verdade de que dar é mais abençoado do que receber. O homem bom procura não reter a verdade para si próprio, antes, ele tenta passar essas riquezas aos seus semelhantes, pois isso é a realização da verdade. A vontade do Deus absoluto sempre beneficia, nunca destrói. O propósito do verdadeiro crente é sempre agir, e nunca coagir. Lao ensinou a não resistência, e a distinção que fez entre a ação e a coerção. Mais tarde, perverteu-se nas crenças que defendem nada a ver, nada a fazer e nada a pensar. Lao, porém, nunca ensinou esse erro, embora sua apresentação da não resistência haja sido um fator para o desenvolvimento posterior das predileções pacíficas dos povos chineses. Contudo, o popular taoísmo do século XX em Urântia pouco tem em comum com os sentimentos sublimes e os conceitos cósmicos do antigo filósofo, que ensinou a verdade como ele a percebia, e que era: a fé no Deus absoluto é a fonte da energia divina que irá reconstruir o mundo, e com a qual o homem ascende até a união espiritual com o tal, a deidade eterna e o Criador absoluto dos universos. Confúcio, Kung Fu Tse, foi um contemporâneo mais jovem de Lao, na China do sexto século. Confúcio baseou suas doutrinas nas melhores tradições morais da longa história da raça amarela e foi influenciado também, de um certo modo, pelo remanescente das tradições dos missionários de Salem. O seu trabalho principal consistiu na compilação do que diziam sabiamente os antigos filósofos. Ele foi um instrutor rejeitado durante o tempo em que viveu, mas os seus ensinamentos e escritos, desde então, exerceram uma grande influência na China e no Japão. Confúcio estabeleceu uma nova atitude para os xamãs, quando ele colocou a moralidade no lugar da magia. Todavia, ele construiu demasiado bem, fez da ordem um novo fetiche e instituiu um respeito pela conduta ancestral, que era ainda venerada pelos chineses na época em que estes documentos estavam sendo escritos. Confúcio pregava sobre a moralidade, baseado na teoria de que o caminho terrestre era a sombra distorcida do caminho celeste, de que o modelo verdadeiro da civilização temporal é como a imagem, de um espelho refletida, da ordem celeste eterna. O conceito potencial de Deus, no confucionismo, era quase completamente subordinado à ênfase colocada no caminho celeste, o arquétipo do cosmo. Os ensinamentos de Lao foram perdidos por todos, exceto por uns poucos no Oriente, mas os escritos de Confúcio têm se constituído sempre, desde então, na base do contexto moral da cultura de quase uma terça parte dos urantianos. Esses preceitos de Confúcio, que perpetuam o melhor do passado, foram, de algum modo, inimigos da própria natureza chinesa de indagação mental, que havia já realizado tantos e tão venerados feitos. A influência dessas doutrinas foi combatida sem êxito, tanto pelos esforços imperiais de Qin Shi Huangdi, quanto pelos ensinamentos de Muti, que proclamaram uma irmandade fundada não no dever ético, mas no amor de Deus. Ele procurou reestimular a antiga busca pela nova verdade, mas os seus ensinamentos fracassaram diante da oposição vigorosa dos discípulos de Confúcio. Como muitos outros instrutores morais e espirituais, tanto Confúcio quanto Lao Tse foram finalmente deificados pelos seus seguidores, naquelas épocas de trevas espirituais na China, as quais ocorreram entre o declínio e o desvirtuamento da fé taoísta e a vinda dos missionários budistas da Índia. Durante esses séculos, espiritualmente decadentes, a religião da raça amarela degenerou-se em uma teologia lamentável, em que formigavam diabos,
dragões e espíritos malignos, todos denotando o retorno dos temores da mente mortal não iluminada. E a China, que estivera à frente da sociedade humana por causa de uma religião avançada, caiu então para a retaguarda, por causa de uma incapacidade temporária de progredir no caminho verdadeiro do desenvolvimento daquela consciência de Deus, indispensável ao verdadeiro progresso, não apenas do indivíduo mortal, mas também das civilizações intrincadas e complexas, típicas do avanço da cultura e da sociedade em um planeta evolucionário do tempo e do espaço. 7. Gautama Siddhartha, outro grande instrutor da verdade, surgiu na Índia, contemporâneo de Lao Tse e de Confúcio na China. Gautama Siddhartha nasceu no 6º século a.C., na província do Nepal, no norte da Índia. Os seus seguidores, mais tarde, fizeram transparecer que ele era o filho de um governante fabulosamente rico, mas, na verdade, ele era o aparente herdeiro ao trono do chefe de uma pequena tribo e que, por tolerância desta, governava um pequeno e recluso vale nas montanhas ao sul do Himalaia. Gautama, depois de 6 anos de práticas inúteis de yoga, formulou aquelas teorias que se transformaram na filosofia do budismo. Siddhartha travou uma luta determinada, mas infrutífera, contra o sistema de castas que crescia. Havia uma sinceridade sublime e uma singular ausência de egoísmo nesse jovem príncipe profeta, que foi de grande apelo para os homens daqueles dias. Ele refreou a prática da busca individual da salvação por meio da aflição física e da dor pessoal, e exortou os seus seguidores a levar o seu evangelho a todo o mundo. Em meio à confusão e às práticas extremas, nos cultos da Índia, os ensinamentos mais sádios e moderados de Gautama vieram como um bálsamo de alívio. Ele denunciou deuses, sacerdotes e os seus sacrifícios, mas também ele não percebeu a personalidade do universal. Não acreditando na existência de almas individuais humanas, Gautama travou, por isso, uma luta valente contra a crença, tradicionalmente honrada, na transmigração da alma. Fez um esforço nobre para libertar os homens do medo, para fazê-los sentirem-se com segurança e conforto e em casa, no grande universo. Mas, novamente, ele não conseguiu mostrar-lhes o caminho daquele lar real e superno dos mortais ascendentes do paraíso, e do serviço crescente a ser feito na existência eterna. Gautama foi um verdadeiro profeta e, houvesse ele dado atenção às instruções do eremita Godard, teria podido elevar toda a Índia pela inspiração do renascimento do Evangelho de além de salvação pela fé. Godard descendia de uma família que nunca havia perdido de vista as tradições dos missionários de Melquisedeque. Gautama fundou a sua escola em Benares e, durante o seu 2º ano, um aluno, Gautam, transmitiu ao seu mestre as tradições dos missionários de Salém, sobre a aliança de Melquisedeque com Abraão. E, se bem que Siddhartha não houvesse alcançado um conceito muito claro sobre o Pai Universal, ele adotou uma posição avançada sobre a salvação por meio da fé, a simples crença. Ele assumiu-a perante os seus seguidores e começou a enviar os seus alunos, em grupos de 60, para proclamar ao povo da Índia as boas novas da salvação livre, e de que todos os homens, humildes ou elevados, podem alcançar a bênção por meio da fé na retidão e na justiça. A esposa de Gautama acreditava no evangelho do seu marido e foi a fundadora de uma ordem de freiras. O seu filho tornou-se o seu sucessor e difundiu em muito esse culto. Ele captou a nova ideia da salvação por meio da fé, mas, nos seus últimos anos, ele hesitou com respeito ao evangelho de Salém, de que o favor divino vem por meio da fé em si, e, na velhice, as suas palavras, ao morrer, foram: sede vós próprios os artesãos da vossa salvação. O Evangelho de Gautama, para a salvação universal, quando proclamado pelo que tem de melhor, livre de sacrifícios, de tortura, de rituais e de sacerdotes, foi uma doutrina revolucionária e surpreendente para o seu tempo, e chegou incrivelmente próximo de representar um renascimento do Evangelho de Salém. Socorreu a milhões de almas em desespero e, apesar das alterações grotescas que sofreu nos últimos séculos, ainda persiste como a esperança de milhões de seres humanos. Siddhartha ensinou muito mais sobre a verdade do que aquilo que sobreviveu nos cultos modernos que levam seu nome. O budismo moderno não representa os ensinamentos de Gautama Siddhartha, mais do que o cristianismo representa os ensinamentos de Jesus de Nazaré. 8. A fé budista. Para tornar-se um budista, fazia-se apenas uma profissão pública de fé recitando o refúgio. Refugio-me no Buda, tenho meu refúgio na doutrina.
Tomo o meu refúgio na fraternidade. O budismo teve a sua origem em uma pessoa histórica, não em um mito. Os seguidores de Gautama chamavam-no de Sasta, significando mestre ou professor. Ainda que ele não tivesse pretensões super-humanas, fosse para si próprio, fosse para os seus ensinamentos, os seus discípulos começaram logo a chamá-lo de iluminado, o Buda, e, mais tarde, de Sakyamuni Buda. O evangelho original de Gautama baseava-se nas 4 verdades nobres. 1. As nobres verdades do sofrimento. 2. As origens do sofrimento. 3. A destruição do sofrimento. 4. O caminho da destruição do sofrimento. Estreitamente ligada à doutrina sobre o sofrimento, e ao modo de escapar dele, estava a filosofia da senda óctupla. As visões certas, as aspirações justas, as palavras, as condutas, as vivências, o esforço, o raciocínio e a contemplação certos. A intenção de Gautama não foi tentar destruir todo esforço, o desejo e o afeto para escapar do sofrimento. O seu ensinamento era mais destinado a traçar, para o homem mortal, um quadro da futilidade que é colocar todas as esperanças e aspirações inteiramente em metas temporais e em objetivos materiais. Não se tratava tanto de evitar o amor do semelhante, mas de que o verdadeiro crente devesse também ver as realidades, para além das ligações desse mundo material, no futuro eterno. Os mandamentos morais da pregação de Gautama foram 5. 1. Não matarás. 2. Não roubarás. 3. Não serás incasto. 4. Não mentirás. 5. Não tomarás bebidas tóxicas. Havia vários mandamentos adicionais ou secundários, cuja observância era opcional para os crentes. Siddhartha não acreditava na imortalidade da personalidade humana. A sua filosofia apenas indicava uma espécie de continuidade funcional. Ele nunca definiu claramente o que ele iria incluir na doutrina do Nirvana. O fato de que o Nirvana poderia teoricamente ser experimentado durante a existência mortal indicaria que não era visto como um estado de aniquilação completa. Implicava uma condição de iluminação suprema e de bem-aventurança superna, em que todas as correntes que prendem o homem ao mundo material teriam sido rompidas. Havia a libertação dos desejos da vida mortal e a libertação de qualquer ameaça de jamais voltar a experienciar a encarnação. Segundo os ensinamentos originais de Gautama, a salvação é alcançada pelo esforço humano, independentemente da ajuda divina. Não há lugar para a fé salvadora nem para as preces aos poderes supra-humanos. Na sua tentativa de minimizar as superstições na Índia, Gautama tratou de afastar os homens dos apelos espalhafatosos de uma salvação mágica. E, ao fazer esse esforço, ele deixou bem aberta a porta para que os seus sucessores interpretassem mal seus ensinamentos e proclamassem que todos os esforços humanos para se obter o êxito são desagradáveis e dolorosos. Os seus seguidores negligenciaram o fato de que a mais alta felicidade está ligada à busca inteligente e entusiasta de metas divinas, e que essas realizações constituem um verdadeiro progresso na autorrealização cósmica. A grande verdade do ensinamento de Siddhartha foi a sua proclamação de um universo de justiça absoluta. Ele ensinou a melhor filosofia, sem Deus, jamais antes inventada pelo homem mortal. Ensinou o humanismo ideal que, de um modo eficaz, arrancou toda a base das superstições, dos rituais de magia e do medo de fantasmas e demônios. A grande fragilidade do evangelho original do budismo foi não ter produzido uma religião de serviço social sem egoísmo. Durante um longo tempo, a fraternidade budista não foi uma irmandade de crentes, mas uma comunidade de estudantes mestres. Gautama proibiu-os de receberem dinheiro e buscou, com isso, impedir o crescimento de tendências hierárquicas. Gautama foi, ele próprio, altamente social. De fato, a sua vida foi muito maior do que a sua pregação. 9. A difusão do budismo. O budismo prosperou porque ofereceu a salvação por meio da crença em Buda, o iluminado. Foi mais representativo das verdades de Melquisedeque do que qualquer outro sistema religioso praticado na Ásia Oriental. Contudo, o budismo não se tornou difundido, mesmo, como uma religião, antes que um monarca de casta baixa, Asoka, o houvesse adotado como autoproteção, depois de Akhenaton. No Egito, Asoka foi um dos mais notáveis governantes civis da época entre Melquisedeque e a vinda de Michael. Asoka construiu um grande império indiano, graças à propaganda dos seus missionários budistas. Durante um período de 25 anos, ele treinou e enviou mais de 17 mil missionários às fronteiras mais distantes de todo o mundo conhecido. Durante o período de uma geração, ele fez do budismo a religião dominante em metade do mundo. Logo estava estabelecido no Tibete, Caxemir, Ceilão, Birmânia, Java, Tailândia, Coreia, China e Japão. E,
De modo geral, era uma religião muito superior àquelas às quais suplantou ou melhorou. A difusão do budismo, do seu lar na Índia até toda a Ásia, é uma das histórias mais palpitantes de devoção espiritual e de persistência missionária de religiosos sinceros. Aqueles que ensinavam o Evangelho de Gautama, não apenas desbravaram os perigos dos caminhos terrestres das caravanas, como enfrentaram os perigos dos mares da China, ao prosseguirem na sua missão no continente asiático, levando a todos os povos a mensagem da sua fé. Mas esse budismo não era mais a doutrina simples de Gautama, era o evangelho tornado miraculoso que fez dele um deus. E, quanto mais o budismo distanciava-se de seu berço, nas terras altas da Índia, mais diferente dos ensinamentos de Gautama ele ficava aí, cada vez mais assemelhava-se às religiões que suplantava. O budismo, mais tarde, foi muito afetado pelo taoísmo, na China, pelo shintoísmo, no Japão, e pelo cristianismo, no Tibete. Após 1000 anos, o budismo, na Índia, simplesmente definhou e expirou. Tornou-se brahmanizado e rendeu-se de modo abjeto ao Islã, enquanto, em grande parte do resto do Oriente, ele degenerou em um ritual que Gautama Siddhartha jamais reconheceria. No Sul, o estereótipo fundamentalista dos ensinamentos de Siddhartha continuou no Ceilão, na Birmania e na península da Indochina. Essa é a divisão hinayana do budismo, que se atém mais à doutrina inicial ou à social. Contudo, mesmo antes do seu colapso na Índia, os grupos chineses e norte-indianos de seguidores de Gautama haviam começado o desenvolvimento do ensinamento Mahayana do grande caminho da salvação, em contraste com os puristas do Sul, que se mantiveram no Hinayana, ou no caminho menor. E esses Mahayanistas desprenderam-se das limitações sociais inerentes à doutrina budista, e, desde então, essa divisão do budismo do norte continuou a evoluir na China e no Japão. O budismo é uma religião viva e em crescimento hoje, porque tem êxito em conservar muitos dos valores morais mais elevados dos que aderiram a ela. Proporciona calma e autocontrole, aumenta a serenidade e a felicidade e faz muito para impedir a tristeza e a aflição. Aqueles que acreditam nessa filosofia vivem vidas melhores do que muitos que não creem nela. 10. A religião no Tibete. No Tibete, pode ser encontrada a mais estranha associação de ensinamentos de Melquisedeque, combinados com o budismo, o hinduísmo, o taoísmo e o cristianismo. Quando os missionários budistas entraram no Tibete, eles encontraram um estado de selvageria primitiva muito similar àquele que os primeiros missionários cristãos encontraram nas tribos nórdicas da Europa. Esses tibetanos de mentes simples não queriam abandonar completamente a sua antiga magia e os seus encantos. Um estudo dos cerimoniais religiosos dos rituais tibetanos atuais revela a existência de uma irmandade exageradamente numerosa de sacerdotes com cabeças raspadas, que praticam um ritual elaborado, que abrange sinos, cantos, incenso, procissões, rosários, imagens, encantamentos, figuras, água benta, vestes vistosas e coros elaborados. Eles têm dogmas rígidos e credos cristalizados, rituais místicos e jejuns especiais. A sua hierarquia abrange monges, freiras, abades e o grande lama. Eles rezam para os anjos, os santos, uma mãe sagrada e para os deuses. Praticam a confissão e acreditam no purgatório. Os seus monastérios são extensos e as suas catedrais, magníficas. Eles mantêm uma repetição sem fim de rituais sagrados e acreditam que essas cerimônias conferem a salvação. As suas preces são amarradas a uma roda que, quando gira, todos acreditam que os seus pedidos tornam-se eficazes. Junto a nenhum outro povo dos tempos modernos pode ser encontrada a observância de tantas coisas, de tantas religiões, e é inevitável que uma liturgia de um tal modo cumulativa se torne exageradamente embaraçosa e intoleravelmente pesada. Os tibetanos têm algo de todas as religiões principais do mundo, exceto os ensinamentos simples do Evangelho de Jesus, a filiação a Deus, e a irmandade dos homens, e a cidadania sempre ascendente no universo eterno. 11. A filosofia budista. O budismo entrou na China no primeiro milênio depois de Cristo, e adaptou-se bem aos costumes religiosos da raça amarela. Nos seus cultos aos ancestrais, os chineses muito faziam preces de pedidos aos mortos. Agora podiam também orar para o bem deles. O budismo logo se fundiu com práticas rituais que eram remanescentes do taoísmo em desintegração. Essa nova religião sintética, com os seus templos de adoração e cerimoniais religiosos definidos, logo se tornou o culto em geral aceito dos povos da China, da Coreia e do Japão. Ainda que seja um infortúnio, sob alguns pontos de vista, que o budismo haja sido levado ao mundo só depois que os seguidores de Gautama tenham pervertido as tradições e os ensinamentos do culto, a ponto de fazer dele um ser divino. No entanto, o mito da sua vida humana,
embelezado como foi por uma multidão de milagres, revelou-se muito sedutor para os ouvintes do Evangelho do Budismo do Norte, ou Mahayana. Alguns dos seus seguidores ulteriores ensinaram que o espírito do Buda Sakyamuni retornava periodicamente à Terra, como um Buda vivo, abrindo, assim, o caminho para uma perpetuação indefinida de imagens do Buda, de templos, rituais e Budas vivos impostores. Assim, a religião do grande protestador indiano finalmente acabou, ela própria, algemada com aquelas mesmas práticas cerimoniais e encantamentos ritualísticos contra os quais ele havia lutado tão destemidamente e que havia denunciado tão valentemente. O grande avanço feito pela filosofia budista consistiu na compreensão que teve da relatividade de toda a verdade. Por meio do mecanismo dessa hipótese, os budistas têm estado habilitados para reconciliar e correlacionar as divergências dentro das suas próprias escrituras religiosas, bem como as diferenças entre estas e muitas outras. Assim é que se ensinava que a pequena verdade era para as mentes pequenas, e a verdade grande, para as grandes mentes. Essa filosofia também sustentava que a natureza do Buda divina residia em todos os homens, que o homem, por meio dos próprios esforços, poderia alcançar a realização da sua divindade interior. E esse ensinamento é uma das apresentações mais claras da verdade dos ajustadores residentes jamais feita por uma religião durante, todavia, uma grande limitação no evangelho original de Siddhartha, tal como ele foi interpretado pelos seus seguidores, foi que ele tentava a liberação completa do eu humano de todas as limitações da natureza mortal, pela técnica de isolar o eu da realidade objetiva. A verdadeira autorrealização cósmica resulta da identificação com a realidade cósmica e com o cosmo finito da energia, da mente e do espírito, limitado pelo espaço e condicionado pelo tempo. Ainda que as cerimônias e observâncias externas do budismo se tenham tornado grosseiramente contaminadas por aquelas das terras para as quais ele viajava, essa degeneração porém não foi, de todo, o que aconteceu na vida filosófica dos grandes pensadores que, de tempos em tempos, abraçaram esse sistema de pensamento e crença. Durante mais de 2000 anos, muitas das melhores mentes da Ásia concentraram-se no problema de averiguar a verdade absoluta e a verdade do absoluto. A evolução de um conceito elevado do absoluto foi realizada por meio de muitos canais de pensamento e por modos tortuosos de raciocinar. A ascensão dessa doutrina da infinitude não foi definida muito claramente como foi a evolução do conceito de Deus na teologia hebraica. Entretanto, as mentes budistas alcançaram certos níveis amplos, sobre os quais elas descansaram e pelos quais passaram, em seu caminho de visualização da fonte primordial dos universos. 1. A lenda de Gautama. Na base do conceito, estava o fato histórico da vida e dos ensinamentos de Siddhartha, o príncipe profeta da Índia. Essa lenda transformou-se em um mito, à medida que viajou pelos séculos e através dos vastos países da Ásia, até que ultrapassou os datos da ideia de Gautama como iluminado, e começou a receber atributos adicionais. 2. Os muitos Budas. O raciocínio era tal que, se Gautama havia vindo aos povos da Índia, então, no passado remoto e no futuro remoto, as raças da humanidade devem ter sido, e sem dúvida ainda seriam, abençoadas com outros instrutores da verdade. Isso deu origem ao ensinamento de que houve muitos Budas, um número ilimitado e infinito, e mesmo que qualquer um podia aspirar a tornar-se um Buda, a alcançar a divindade de um Buda. 3. O Buda absoluto. Quando o número de Budas estava se aproximando da infinidade, tornou-se necessário que as mentes daqueles dias reunificassem esse conceito de manipulação difícil. Desse modo, começou a ser ensinado que todos os Budas não eram senão manifestações de alguma essência mais elevada, daquele um eterno, de existência infinita e não qualificável, de alguma fonte absoluta de toda a realidade. E, daí em diante, o conceito da deidade do budismo, na sua mais alta forma, tornou-se divorciado da pessoa humana de Gautama Siddhartha e rejeitou as limitações antropomórficas nas quais havia estado enclausurado. Essa concepção final do Buda eterno pode bem ser identificada como sendo absoluto, algumas vezes mesmo com infinito eu sou. Embora essa ideia da deidade absoluta não tenha tido jamais maior aprovação popular em meio aos povos da Ásia, ela capacitou os intelectuais dessas terras a unificar a sua filosofia e a harmonizar a sua cosmologia. O conceito do Buda absoluto é, às vezes, quase pessoal, às vezes,
totalmente impessoal, mesmo uma força criativa infinita. Tais conceitos, se bem que úteis à filosofia, não são vitais para o desenvolvimento da religião. Mesmo um Yahvé antropomórfico é de um valor religioso maior do que aquele absoluto infinitamente longínquo, do budismo ou do brahmanismo. Algumas vezes, acreditou-se mesmo que o absoluto pudesse estar contido no infinito e usou. Todavia, essas especulações não eram senão um conforto gelado para a multidão faminta dos que desejavam escutar palavras de promessa, escutar o evangelho simples de Salem, de que a fé em Deus asseguraria o favor divino e a sobrevivência eterna. 12. O conceito de Deus no budismo. A cosmologia do budismo tinha dois pontos fracos: a sua contaminação pelas muitas superstições da Índia e da China, e a sublimação que fez de Gautama, primeiro, o iluminado, e, depois, o eterno Buda. Do mesmo modo que o cristianismo sofreu com a absorção de muitas coisas errôneas da filosofia humana, o budismo também traz a sua marca humana. Contudo, os ensinamentos de Gautama continuaram a evoluir durante os últimos 2 milênios e meio. O conceito de Buda, para um budista esclarecido, não representa mais a personalidade humana de Gautama do que, para um cristão esclarecido, o conceito de Jeová é idêntico ao espírito demoníaco de Oreb. A pobreza da terminologia, junto com a manutenção sentimental de uma nomenclatura antiga, impede muitas vezes de compreender o verdadeiro significado da evolução dos conceitos religiosos. Gradualmente, o conceito de Deus, como um contraste do absoluto, começou a aparecer no budismo. As suas fontes remontam aos primeiros tempos em que os seguidores do caminho menor diferenciaram-se dos do caminho maior. Foi em meio a essa última divisão no budismo que a concepção dual de Deus e do absoluto finalmente amadureceu. Passo a passo, século após século, o conceito de Deus evoluiu, com os ensinamentos de Ryonin, Honen Shonin e Shinran no Japão, até que esse conceito finalmente veio a frutificar na crença de Amida Buda. Entre esses crentes, é ensinado que a alma, ao experimentar a morte, pode escolher desfrutar de uma estada no paraíso antes de entrar no Nirvana, o estado último da existência. Proclama-se que essa nova salvação é alcançada pela fé nas misericórdias divinas e por meio do cuidado amoroso de Amida, Deus do paraíso. No Ocidente, na sua filosofia, os amidistas atêm-se à realidade infinita que está além de toda a compreensão finita dos mortais. Na sua religião, eles aderem à fé no todo misericordioso Amida, que ama o mundo a ponto de não suportar que nenhum mortal, que faça um apelo ao seu nome com uma fé sincera e com um coração puro, deixe de obter a felicidade suprema do paraíso. A grande força do budismo vem do fato de que aqueles que aderem a ele estão livres para escolher a verdade de todas as religiões. Essa liberdade de escolha raramente caracterizou qualquer fé urantiana. A seita Shin, do Japão, quanto a isso, tornou-se um dos grupos religiosos mais progressistas no mundo. Ela reviveu o antigo espírito missionário dos seguidores de Gautama e começou a enviar instrutores até outros povos. Essa vontade de adotar a verdade de toda e qualquer fonte é, de fato, uma tendência recomendável que surge entre os crentes religiosos durante a primeira metade do século XX após Cristo. O próprio budismo está passando por um renascimento no século XX. Por meio do contato com o cristianismo, os aspectos sociais do budismo foram muito engrandecidos. O desejo de aprender voltou aos corações dos monges da Irmandade, e a difusão da educação, nessa comunidade de fé, irá certamente provocar novos avanços na evolução religiosa. No momento em que este documento foi escrito, uma grande parte da Ásia mantinha suas esperanças no budismo. Irá essa nobre fé, que tão valentemente perdurou atravessando as idades das trevas no passado, receber, uma vez mais, a verdade das realidades cósmicas expandidas, tal como os discípulos do grande mestre da Índia, certa vez, ouviram a sua proclamação da nova verdade. Essa fé antiga, uma vez mais, responderá ao estímulo revigorante da apresentação dos novos conceitos de Deus e do absoluto, pelos quais procurou por tanto tempo. Toda Urante aguarda a proclamação da mensagem enobrecedora de Michael, livre das doutrinas e dos dogmas acumulados por 19 séculos de contato com as religiões de origem evolucionária. É chegada a hora de apresentar ao budismo, ao cristianismo, ao hinduísmo, e a todos os povos de todas as fés, não mais um evangelho sobre Jesus, mas a realidade viva e espiritual do Evangelho de Jesus, apresentado por um Melquisedeque de Nebadon.